Olá, eu sou o Baba Gleison e este é o programa Umbanda para Todos. Sejam todos bem-vindos. A luz divina em todo o ser. Este programa tem a finalidade de explicar um pouco mais sobre a Umbanda desde a sua criação, sobre os seus segmentos e a Umbanda como está hoje. O programa será segunda, terça, quinta e sexta. Segunda-feira teremos a primeira parte às 2h e a segunda parte às 6h. A primeira parte nós iremos somente falar da Umbanda, a Umbanda globalizada, como ela surgiu, a sua origem, os segmentos, está explicando tudo, todas as formas de culto à Umbanda, desde a Umbanda, a primeira Umbanda, até a Umbanda atual. Na segunda parte nós estaremos falando, às 6h, nós estaremos falando somente sobre a energia dos preto velhos. Às terças-feiras nós estaremos explicando um pouco mais sobre como surgiu os guias, os mensageiros, os falangeiros, que na Umbanda propriamente não são os orixás, são os falangeiros, os mensageiros dos orixás. Então nós vamos estar explicando a diferença. Qual a diferença dos mensageiros para os orixás? Porque existe uma grande diferença. Às quintas-feiras nós estaremos mais mistificando sobre os caboclos, sobre os boiadeiros. E a sexta-feira vamos estar explicando sobre o povo de rua. O povo que é tão procurado, mas é tão julgado. As pessoas procuram o povo de rua, mas nem sempre dão a eles o que eles merecem. Então, sejam todos bem-vindos. Não esqueçam de compartilhar, de curtir, de comentar, para que esse programa continue sendo forte. Então, sejam todos bem-vindos. Então começamos o programa de hoje, falando sobre a origem da Umbanda, como surgiu a primeira aparição da Umbanda no Brasil. A Umbanda, nós podemos dizer que nasceu na virada do século XIX para o século XX. E a primeira Umbanda, ela tem uma grande forma na base do kardecismo. Ou seja, nos estudos da prática de Allan Kardec. Amplamente foi difundido a partir da metade do século XIX para o século XX. A Umbanda não tem nada a ver com o candomblé. A Umbanda é uma religião influenciada pelas práticas religiosas das senzalas, que por sua vez foi sincretizada na prática dos escravos. Como podemos explicar? Os escravos eles já tinham os seus orixás, os seus guias, né? Porém, eles não podiam, de forma alguma, prestar homenagem, prestar culto. Por quê? Porque os senhores feudais, senhores, donos de engenho, achavam que aquilo tudo era uma grande bruxaria, uma grande feitiçaria, eram adoradores do demônio, que a igreja católica tanto naquela época pregava. Então, visto que eles não poderiam, de forma alguma, adorar e cultuar
os seus deuses, os deuses africanos, surge então a ideia de assemelhar os santos da igreja com os seus deuses. E assim foi. A história mostra que a religião surge na transformação das cidades pela necessidade de integrar as práticas ritualísticas. Então, para que eles pudessem continuar no seu espaço, cultuando os seus deuses, eles abaixam a cabeça e começam a reverenciar as imagens. Mas, na verdade, os assentamentos, os grandes fundamentos estavam abaixo do Gongá. E foi assim, passado, até que surgiu o grande senhor Zélio de Moraes. Até então, a Umbanda existia, mas existia dentro das senzalas. Não existia fora. A cultura católica, a religião católica não deixavam que esses grandes guias, esses grandes mentores pudessem estar presentes na cultura fora da senzala. Então, existia o estudo espírita de mesa branca, que é o espírito, como eu posso explicar? O estudo, na verdade, sobre os espíritos, mas pelo grande mentor Allan Kardec. Então, existe o espiritismo do Allan Kardec. Porém, um senhor chamado Zélio de Moraes veio para mudar e para criar uma nova história com a nossa Umbanda. A Umbanda, na verdade, com seu Zélio Moraes, ela teve início em 1908. O que aconteceu? Nessa época, seu Zélio estava muito doente. E a família dele havia procurado por diversos médicos conceituados na época. E não conseguia encontrar a cura para aquela enfermidade que estava passando o seu Zélio. Então, levado por um parente, seu Zélio foi a um centro de mesa branca. E neste centro ele estava sentado na corrente. E do nada, sem nenhuma explicação, seu Zélio teria incorporado um espírito que ordenou que ele fosse buscar uma rosa branca. Nossa! Naquele exato momento, todos os médiuns que estavam sentados na mesa não entenderam o porquê aquele espírito que estava incorporado na cabeça do seu Zélio tinha mandado ir buscar uma rosa branca. Ficaram assustados. Depois que saiu da corrente para buscar a rosa branca, ao voltar, muitos outros irmãos que estavam na corrente, como um passe de mágica, receberam espíritos de preto velhos e caboclos. Na mesma hora, o dirigente daquela corrente reprimiu os espíritos, argumentando assim: aqui não é lugar para vocês.
Vocês são espíritos atrasados. E por serem espíritos atrasados, não são bem vistos aqui. Nossa! A entidade de seu Zélio, que se anunciou no dia seguinte. Preciso que estejam na casa dele. Porque lá estarei presente e explicarei tudo. E dito e feito. No outro dia, naquela mesma hora, não mais no centro, mas na casa do seu Zélio, alguns curiosos, outros preocupados, estavam presentes. E lá, naquele exato momento, a mesma entidade se fez presente. E assim, deu o seu belo brado e disse: sou eu, o caboclo das 7 encruzilhadas. Todos se assustaram. Todos se assustaram. Mas ficou marcado. Às 20 horas, o caboclo 7 encruzilhada surgiu para fundar uma nova religião. Uma religião baseada em valores cristãos da caridade e do amor ao próximo. Estava, então, formada a Umbanda. Essa nova religião, ela trabalharia com o espírito dos sábios preto velhos e caboclos. E atenderia de graça. Isso mesmo. Graça. De maneira nenhuma. A Umbanda pura cobra. Não cobra. Sim. O caboclo 7 encruzilhadas na cabeça do mestre Zélio de Moraes deixou a ordem: a Umbanda é amor e caridade. Não se cobra nada. Então, na Umbanda pura, na Umbanda branca, não se cobra nada. Apenas os consulentes que vão para ter as suas consultas com os preto velhos, com os caboclos, com os boiadeiros, levam velas, fumo, cigarro de palha, charuto, mas valor, espécie, dinheiro, não. Então, se você, meu amigo, se você, minha amiga, se você, meu irmão, se você, minha irmã, está numa casa que se diz Umbanda pura e está te cobrando, saia fora. Porque aí não é Umbanda pura, não é Umbanda branca. Porque doutrinado pelo caboclo 7 encruzilhadas, a Umbanda pura, a Umbanda branca não cobra nada, apenas que os seus consulentes levem para as entidades o que eles vão trabalhar: vela, charuto, cigarro de palha, fumo, vinho. A Umbanda branca, a Umbanda pura só trabalha nesse estilo. Nesse estilo. Então, o caboclo disse que os médios deveriam trabalhar de branco em casas organizadas por dirigentes
que seguiriam os preceitos de Cristo. Então também, se você vê numa Umbanda branca, numa Umbanda pura, que não reza o Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, o Salve Rainha, sai fora! Aí não é Umbanda. Não é Umbanda branca. Não é Umbanda pura. Existem sim outros segmentos que futuramente eu vou estar explicando esmiuçadamente. Esmiuçadamente. Porque hoje a Umbanda se difundiu. Então tem sim casas de Umbanda que cobram, mas não é a primeira Umbanda. São as Umbandas que são traçadas, cada uma traçada com um determinado segmento. Mas a Umbanda pura e a Umbanda branca, totalmente diferente, tá? Então, em 1908, o pai Zélio Fernandino de Moraes registra a primeira tenda de Umbanda. Nossa Senhora da Piedade. Essa casa de Umbanda, ela era situada em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Este é o primeiro registro da religião que é fruto da miscigenação cultural que até hoje podemos dizer que é presente no Brasil. A Umbanda é uma religião cristã, derivada de outras diversas culturas, como os costumes indígenas, tupiniquins, do kardecismo, do catolicismo e principalmente do candomblé, que foi trazido da África na época da escravidão e que ainda resiste até os dias atuais. Na Umbanda, acredita-se em Deus e nos guias. Alguns chamam de orixás. Os umbandistas acreditam muito no anjo da guarda, derivado à Igreja Católica, em entidades e assim por diante. Tanto quanto no poder da dança, do canto, das ervas e principalmente na defumação. Não existe uma casa de Umbanda que não tenha defumação. A defumação é a coisa primordial na Umbanda, porque acredita-se que a defumação é a purificação. A defumação é onde tira-se toda a energia negativa, tira-se tudo que possa estar concentrado de negativo na casa e assim limpa-se para que possa começar a sessão, tá? A Umbanda possui um sincretismo com os santos do catolicismo, como, por exemplo, Oxum. Oxum é o orixá dos riachos, das cachoeiras, das nascentes. Ela tem a ligação tanto com a Nossa Senhora da Conceição, como também com Nossa Senhora Aparecida. Podemos dizer que a Umbanda, ela não possui dogmas. Tudo pode e deve ser questionado, pois todos os elementos pertencentes dentro da Umbanda a uma gira, ele pertence a um ritual sagrado. E tudo dentro da Umbanda tem um porquê, tá? Aí, algumas pessoas perguntam, e como está a Umbanda atualmente? Podemos dizer que todos hoje crêem na existência de diversas verdades e que todas devem ser respeitadas. Todas.
todas as formas de Umbanda devem ser respeitadas. Por isso, todos devem procurar a doutrina que mais cabe dentro de você. Mas, acima de tudo, acredita-se no poder do amor e da caridade, independente de qualquer segmento que a Umbanda possa fazer. Ela acredita no amor e na caridade. Por mais que alguns rituais em alguns terreiros possam se diferenciar em alguns pontos, o amor e a caridade sempre serão comuns em todas as umbandas. Então, podemos também dizer as diferentes linhas que surgiram na Umbanda. Como a Umbanda é uma crença do século XX e cresceu muito essa ritualística, várias linhas foram se proliferando, agregando outras práticas. Desde o começo da história da Umbanda, pode-se perceber que ela é uma religião democrática e inclusiva. Assim, influências orientais, influências africanas, influências esotéricas, influências kardecistas foram se incorporando em várias casas, de acordo com a proposta e a ordem recebida pelos dirigentes e os guias-chefes. Ou seja, cada casa tem um guia. Cada casa tem um dono. Então vocês poderão ver que tem um exemplo. Tenda Espírita Vovó Maria Conga do Cruzeiro das Almas e Filhos de Axé. Esta casa, a guia-chefe é a Maria Conga. Então, cabe-se a Maria Conga dar todos os segmentos dentro da linha a qual o pai de santo, a mãe de santo, que é a babá ou babá. Dentro da Umbanda não existe babalorixá e nem ialorixá. É a babá ou o babá. Ponto. Então, dependendo do segmento a qual eles escolheram traçar, aquele médium que recebe o guia-chefe irá estar estabelecendo diante do que o guia-chefe falar. Essa casa ela funcionará dessa forma. Tal, tal, tal e tal. Então, uma casa nunca vai ser igual à outra, por mais que seja da mesma linha, por mais que seja do mesmo segmento. Então, não existe isso de dizer, minha casa é certa, a casa daquele irmão, a casa daquele fulano é errada. Não existe isso. Porque todas as casas irão pregar a mesma coisa. Se é Umbanda, vai pregar o amor e a caridade. Ponto. Acabou. Agora, como aquela casa irá funcionar, como aquela casa irá proceder, os seus conhecimentos e a sua função, a funcionalidade daquela casa vai depender do guia-chefe. Sabe? Por um outro lado, ocasionou-se que muitas casas e muitos filhos de santos sofreram com a má índole e transtornos de personalidades de chefes de terreiro, bem como a falta de informações confiáveis sobre a religião, que aconteceu muito na prática, mais do que na teoria. O que pode acontecer? Muitos, mas muitos chefes de terreiro não estão preparados o suficiente para conduzir uma casa. E principalmente hoje em dia, porque hoje em dia, assim como as igrejas evangélicas, hoje em dia qualquer um pode se dizer pai de santo de Umbanda. Antigamente, a federação ela pegava mais em cima, hoje em dia não. Então, na época que eu me tornei
babá de Umbanda, todos os meus guias, eles tiveram que riscar o ponto, eles tiveram que passar por testes. Hoje em dia não acontece mais isso. Como não acontece, então a religião está se acabando. A religião está se acabando. Por falta de conhecimentos de vários babás e várias babás, muitos filhos acabam desistindo da religião por serem muito humilhados. Sim, muitos humilhados. Bom, como tudo que é bom acaba, infelizmente, o nosso programa hoje está acabando. A primeira parte do nosso programa está acabando. Eu conto com vocês para mais tarde estarmos voltando, tá? E deixem perguntas. Deixem bastante perguntas, comentários, e compartilhe com seus amigos, com seus irmãos. Se inscrevam no nosso canal para que o nosso canal cresça cada vez mais. E todas as segundas-feiras, às 2h, eu estarei aqui conversando com vocês, explicando melhor sobre a Umbanda, sobre esse segmento tão maravilhoso. E às segundas-feiras, às 6h, nós estaremos falando de Preto Velho. Então, fiquem todos na paz, que Pai Oxalá, que Mãe Iemanjá, que Mamãe Oxum, que Xangô, que Oxóssi, que Omolu, que Nanã estejam com todos vocês. Que assim seja e assim há de ser para todo sempre. Até mais tarde com o programa dos Preto Velhos.